Boa tarde, tudo bem? Eu voltei, agora eu vou fazer, perdão, gente, a segunda parte do vídeo, né, do passeio que eu fiz no domingo. Se você não viu a primeira parte, eu vou deixar no link aqui. A parte da manhã, né, nós fomos pro Templo Zulai. Então, na parte da tarde, nós fomos pra São Roque. Pra quem é de São Paulo aqui, eu acho que já ouviu falar, né, que é conhecido pelos vinhos. E eu aprendi que tem uma diferença, né? Os vinhos de São Roque são vinhos industrializados, né? Qual que é a diferença? Se precisar de mais teor alcoólico, eles vão colocar. Se precisar de mais açúcar ou de algum outro componente, eles vão colocar. É diferente da Rota do Vinho, conhecida em Jundiaí. Lá são vinhos artesanais. Então não tem adição de nada. Se tiver, então já classifico o vinho como industrializado. Então nós fomos para 4 adegas vinícolas. Eu não lembro se foram 4 ou se foram 5, porque na última a gente foi na vinícola Góis, que eu acho que o Góis é um vinho bem conhecido, né, da galera. Desculpa, gente, minha garganta tá horrível hoje. E dentro dela tinha uma outra adega no final e tinha degustação. Então, ela estava dentro da vinícola Góis. E lá também tinha outros estabelecimentos. Tinha chocolateria, tinha loja de licores. Então, eu não tenho certeza se foram 4 ou se foram 5. Nós tínhamos a degustação gratuita. E aí acabou que nessa última, dentro da Góis, também a gente pôde experimentar. As outras eram... Outras têm a degustação, mas é paga. Algumas têm horários específicos, né, que as degustações acontecem. E aí elas oferecem o vinho, né, alguns vinhos principais, mas alguns acompanhamentos, como por exemplo o queijo. Nessa primeira que nós fomos, que é a Vila Dom Pato, tinha a degustação gratuita. Foi muito legal, tava bem movimentado, tava bem cheio. Então, essa primeira aí que nós fomos, a Vila Dom Pato, é um espaço bem grandão, tava bem cheio, talvez por ser domingo. Ela tinha adega, tinha restaurante, tinha uma área bem grande para criança, né, com brinquedos. Tinha uma área junto às parreiras, né, elas estão secas porque não é época. Acho que é época em setembro, eu não tenho certeza agora. Me ajuda aí se você sabe. Mas você pode sentar lá, tomar um vinho, suco. Eles também têm suco de uva, que é muito bom. E ficar ali aproveitando, curtindo a sua tarde. Se você for para almoçar, tem rede para você deitar depois. Essa Dom Pato, ela é uma mistura, né, de duas famílias, família italiana e família portuguesa. Tanto que na entrada você chega e já vê o galo de Barcelos bem grandão lá, que é um símbolo bem forte, né, dos portugueses. Aí o restaurante eu não lembro se era português ou se era italiano ou se tinha os dois. Porque tem várias áreas, tem um espaço que é só de doces portugueses, tem espaço com lembrancinha, tem cervejaria, choperia e tem o restaurante. E tem essa outra área, que é lá nas parreiras, tem os puffs, você pode sentar lá, tomar um vinho ou um suco, ou só sentar lá mesmo e aproveitar. O dia tava bem quente, mas como tinha essa área coberta, então dava pra ficar tranquilo, você não ia ficar torrando no sol. Nós visitamos a outra, que foi a Quinta do Olivardo. Ela é bem conhecida, não sei se vocês têm costume de assistir televisão ou se vocês são de São Paulo, né? Aqui na TV Gazeta, no programa Mulheres que Passa a Tarde, o Olivardo, que é o dono, ele já participou. Ele vai sempre lá cozinhar, né, pratos portugueses. Inclusive tem uma rua lá que chama Rua Regina Volpato, que é o nome da apresentadora do programa. Lá é bem grandão também, tem espaço com tirolesa, tem um monte de lugar para comer. Nesse daí nós fizemos a degustação tinha de suco,
Tinha de vinho, eu acho que eu tomei uns 3, mas eu acho que tinham mais alguns outros vinhos. Lá também tem a degustação paga, só que tinha horário, porque demora, mas eu acho que eram 6 rótulos. Então é bem legal se você curte, se você tem interesse. Eu não sou muito de beber, eu sabia que teriam outras, então eu não. E a gente também não tinha horário, né? Esses lugares, se você gosta, se é algo que te interessa, é legal para você passar o dia, porque você consegue com o tempo e fazer tudo isso. Como era um passeio e a gente tinha horário, a gente não podia ficar demorando e nem marcar a degustação. Mas a gente comeu doce. Eu encontrei, gente, tem na parte de doces que a minha mãe foi comprar para trazer para as minhas irmãs, tinha uma geladeirinha. Se você tem menos de 30 ou talvez até 35, você nem vai saber do que eu tô falando. Mas quando a gente era criança, os brinquedos eram muito diferentes dos brinquedos de hoje em dia. E eu tive essa geladeirinha de ferro. Ela é grande até, né? Se você for pensar que é um brinquedo. E tinha lá na parede. E aí a Márcia perguntou pra moça se a gente podia abrir, né? Aí ela abriu lá pra mim, eu filmei, vou colocar aqui. Eu tive essa geladeirinha e tinha ela é de ferro e tinha o conjunto, tinha... Eu, né? Lá só tinha geladeira pendurada, mas eu tinha o fogão também. E foi uma lembrança boa, assim, da infância, uma coisa que eu nem lembrava, assim, não era tão vivo na minha cabeça. Então tem doces, tem os restaurantes, na parte de baixo tem um lago, tem tirolesa. Tem mais de um restaurante, tá? Tem adega, tem área de degustação. E aí, se você quiser algum produto, você pode comprar lá também. Também tinha um stand com doces portugueses, né? E toda vez que sai o pastel de nata, que, né, as pessoas conhecem como pastel de Belém, eles tocam o sino, então você sabe que tá saindo quentinho. Inclusive, nós trouxemos pra casa e ainda tava bom. No dia seguinte ainda tava bom. Tava bem crocante. Fazia muito tempo que eu não comia um tão bom. Acho que o último bom, assim, que eu comi foi em Portugal mesmo. Que mais? Depois, eu não vou lembrar todos os lugares, tá? Agora, assim, de cabeça, gente. Teve... nesse passeio, nessa parte da tarde, a gente foi com uma guia. E ela acompanhou a gente, contou toda a história de São Roque. E das adegas, e das vinícolas, e viticultura. E a diferença que eu não sabia. Então, se você gosta de vinho, eu recomendo assim. Se você gosta de vinho suave, mais docinho. Claro, eles têm as linhas, né, de vinhos mais finos lá, mas são vinhos industrializados. Eu não sou entendedora de vinho, só conheço do que eu já bebi. Eu prefiro vinho artesanal. Eu acho que tem uma diferença, sim. Mas ir para São Roque, eu já tinha ido para São Roque em outras situações, mas ir para conhecer, para provar o vinho foi ótimo, porque agora eu entendi a diferença. Agora eu preciso ir para Jundiaí, né, para comparar qual que é melhor. Inclusive, no Instagram, hoje em dia vocês encontram vários grupos, assim, dessas excursões, né, passeios de um dia inteiro ou de final de semana. Principalmente esses, Rota do Vinho, Rota do Queijo, Rota das Flores, Rota de sei lá o que. Tem bastante. Eu vou tentar ir na de Jundiaí, eu até salvei lá no meu Instagram. Eu acho que é agora em agosto, não tenho certeza. E se eu tiver dinheiro, eu vou tentar ir, porque é aqui de São Paulo. Eu não sei nos outros estados, mas eu acredito que tenha também esse tipo de excursão. A diferença, como eu disse no outro vídeo, é que eu fui pela Girl Trips, é só de mulheres, tá? Que mais? A gente foi na Sorocamirim, que eles tinham cachaça e vinho. Mas eu provei só o vinho, eu não sou fã de cachaça. Eu não sou muito fã de beber, na verdade. Onde a gente parou pra almoçar também tinha degustação, mas eu acabei não provando porque eu preferi almoçar primeiro. Aí a última foi a Vinícola Góes, que eu acho que é a mais conhecida. Lá também a degustação é paga. Gente, o lugar é gigante. Eu vou colocar as imagens que eu fiz já no finzinho da minha bateria.
É um espaço enorme, é muito bonito. Também tem restaurante e tem algumas outras lojas que vendem chocolate, que vendem licor. E dentro da loja lá também você pode fazer degustação agendada, paga. E tem vinhos com os preços bem melhores do que no mercado. Então eu acho que se você gosta, para ir comprar também vale a pena. É bem mais em conta. Até por conta da variedade, né? Tem sempre promoção. Você levando 3, você levando a caixa fechada. A gente comprou doce. E a gente comprou vinho. A gente comprou vinho branco pra mim, que a minha mãe não gosta. A Márcia comprou um também, a gente acabou tomando quando chegou em casa. A minha irmã também veio pra cá, a gente acabou tomando. E a minha mãe comprou o tinto, né, que ela gosta, bem doce. Eu não sou fã de vinho muito doce. Aí a gente comprou também um vinho de uva branca. Lá na Góis, porque tava muito mais barato que no mercado, que custa 20, 22 reais mais ou menos. Lá tava 13, 14. Então vale a pena. Se você gosta desse tipo de vinho ou desse tipo de passeio, vale muito a pena se você vai no fim de semana para almoçar com a família ou com amigos, ou se você também tiver fim de sozinho. São Roque não é muito distante, né? Pelo menos aqui de Guarulhos. É muito fácil lá. Tem uma avenida principal, né? Estrada, na verdade. E todas as adegas, elas ficam nessa estrada. Então, você vai ver a placa, é muito fácil para chegar. Então foi isso, foi essa segunda parte do passeio. Foi meio corrido, né? Dá a impressão que foi corrido, mas é porque foi mesmo, porque a gente tinha horário. Mas foi muito legal, com a guia explicando, contando a história da cidade, contando sobre os lugares, né? Sobre a adega, sobre a vinícola, sobre as uvas e essa diferença entre São Roque e Jundiaí, porque eu não tinha ideia. Então fica a dica aí, se você tem interesse, acho que é um passeio que vale a pena fazer.